Queridos amigos, bom dia. Irmãos, esses momentos são tão ricos para as nossas reflexões, pois não imaginamos quantos amigos espirituais aproximam de cada um, fazendo a leitura de nossas necessidades, sentindo a grandeza do amparo que cada um recebe. Por isso, hoje venho convidá-los a refletir em tudo isso que nós temos recebido da bondade e da misericórdia do nosso Pai. Dando continuidade ao Evangelho, nós vamos ler utilidade providencial da riqueza, prova da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vestígio que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele partilharam, os que o ajudaram e fez-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósitos e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia além, ao extremo de adquiri-la com sacrifício. Nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo aos nossos benfeitores amigos que nos amparem, que nos assista e que traga para todos nós as vibrações amorosas dos nossos benfeitores, que tanto têm nos ajudado. E que nesta manhã, cada um de nós, possamos ligar os nossos pensamentos aos fatos que nos atormentam, que trazem para nós as dificuldades, que nos trazem as inquietações. Queridos amigos, jamais pense que nós estamos sozinhos. A bondade e a misericórdia de Deus, nosso Pai, é tão grandiosa, por isso que Ele nos enviou Jesus, para que Jesus pudesse nos acolher. E é no nome de Jesus que nós hoje gostaríamos de iniciar o nosso trabalho, sob o seu olhar sereno e compassivo, convidando-nos a refletir em tudo que temos recebido. Que Jesus esteja conosco. Esse item do Evangelho é interessante, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza da miséria. É preciso que a gente analise bem que nós estamos no mundo
e não pertencemos ao mundo. Nós estamos aqui por vários motivos para que nós possamos vencer a nós mesmos, especialmente no campo dos relacionamentos, que vão aferir sentimentos diferentes, e também para que nós possamos vencer um planejamento reencarnatório com destinação ao progresso, à evolução. E nós muitas vezes queremos ter uma vida assim de facilidades, uma vida que a gente não leve a buscar, a vivenciar as enfermidades, as dificuldades financeiras. Tudo isso para nós é quase que insuportável. Então, a riqueza, ela não constitui nenhum obstáculo para que eu possa crescer, para que eu possa sentir-me útil, para que eu possa aprender a amar. Então, quando nós vamos ver que os bens da terra pertencem a Deus e que Ele também nos distribui com tudo aquilo que nós somos usufrutuários, nós precisamos pensar por que trazemos dentro de nós corações ainda petrificados, ligados à sovinice, e nós estamos sempre fugindo do momento que temos sido convidados a auxiliar, a dividir, a multiplicar. Então, eu não posso condenar a fortuna pelos desastres que muitos vivem ou causam devido à sua avareza. Seria o mesmo que espancar um objeto que, por exemplo, eu vou espancar um carro porque o motorista teve os seus abusos? Não, meu amigo, não é assim. O fogo, por exemplo, é o companheiro do homem. Mas eu preciso saber que desde os primórdios da razão, desenvolvimento da razão, nós vimos que nós utilizamos do fogo. E hoje nós estamos vivendo tantos incêndios arrasadores. E por quê? O que causa esses incêndios? O dinheiro ajuda, a moeda, o trabalho, ajuda-nos muito. Se não fosse pelo avanço da ciência, do trabalho dos homens, nós não estaríamos hoje sendo tão beneficiados na nossa saúde com os anestésicos que auxiliam a diminuir a dor, mas nós sabemos que tem gente que usa o anestésico, usa, por exemplo, uma morfina, usa qualquer um analgésico, como se ele fosse uma coisa que iria viciá-lo. Então, ninguém vai rogar à ciência que ela modifique ou que ela tome outras medidas e que vá destruir uma droga que para a saúde faz bem. Então, depende da nossa forma de pensar. Então, a moeda, o dinheiro, em qualquer forma, ele é um agente neutro de trabalho e que nós precisamos para instruir, para que nós possamos melhorar, nós precisamos do trabalho, nós precisamos do dinheiro. Então, o dinheiro, ele levanta muitas situações, nos enriquece muito, especialmente quando a inteligência é bem usada, mas para outros leva à loucura, leva ao crime. Então, isso é da dependência da maneira como nós compreendemos o que seja viver e de que forma nós temos recebido uma educação que nos alimenta e que nos dá essa clareza espiritual que modifica toda a nossa situação vigente atualmente, que temos enfrentado tantas dificuldades justamente pelo campo da matéria. Aqui o Evangelho Kardec nos mostra que quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, ele fala: desfaze de todos os teus bens e segue-me. O que Kardec nos mostra? Que ele não pretendeu estabelecer com princípio absoluto que cada um deva despojar do que possui. Porque eu posso despojar, posso deixar e não me libertar.
porque a libertação é o preço que cada um busca para que ele possa desvincular do apego, da avareza dos bens terrestres, que o apego, a avareza, a posse, isto é um obstáculo à nossa libertação. Aquele jovem, ele não tinha entendido tudo isso, e ele alimentava no seu pensamento a ideia de que ele não podia abandonar todos os bens dos quais ele era dono. Então, às vezes, nós queremos ter uma vida mais serena, falando de vida eterna, mas não sabemos nos desligarmos do materialismo. Não desligamos da posse do poder. O que Jesus nos propõe a todo dia é que a gente tome consciência de que nós somos o espírito em busca de novas experiências. O jovem podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, e não causar dano a ninguém. Isso já era um bem. Mas ele também poderia trabalhar para que não fosse orgulhoso e para que ele pudesse auxiliar aqueles que necessitavam do seu amparo. Mas, muitas vezes nós falamos, mas não chegamos a esta abnegação. Isso é que Jesus quis demonstrar. Ele fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então, amigos, todos nós estamos necessitados de observar o que nós vimos fazer. E nem sempre nossos olhos estão voltados para isso. Então, cada dia na Terra, aqui no mundo onde nós estamos, nós precisamos semear o amor, semear a virtude, para que nós possamos adquirir novas conquistas. E muitas vezes, quanto junto de nós temos o desejo, de melhorar, que nasce de dentro de nós, para que a gente possa compreender o valor do bem, o valor da caridade, não só a caridade material, mas a caridade espiritual. Então, quando Jesus vai falar para nós sobre o valor da caridade, nós vamos ver que cada um de nós precisamos elevar para que a gente possa buscar a verdadeira cura dos nossos males, aprendendo com a dor, com o trabalho, imunizando-nos contra a ilusão, que muitas vezes nos faz cair em provações maiores. Então, é por isso que tanto a questão que o Evangelho nos fala da utilidade providencial das riquezas e a prova da riqueza e da miséria, a prova da riqueza ela é mais complexa, porque ela me traz o orgulho, ela me traz a avareza, ela facilita me dá a facilidade do mundo. Eu posso cair pela sensualidade, pelos vícios de toda a sorte, mas nós precisamos entender que Jesus nos propõe sempre uma nova oportunidade de crescer, de vencer. Por isso que nós precisamos educar o nosso pensamento e educar o nosso sentimento, renovando as nossas vibrações. Por isso, eu não posso mais cair na crítica, cair aí ficando julgando o próximo. Por quê? Porque eu ainda tenho tantas dificuldades. Então, se a riqueza ela fosse uma causa de muitos males, nós sabemos que se ela fosse, não teríamos tantas coisas boas que as pessoas que têm a riqueza nos auxiliem, nos ajudam. E agora, nós também não podemos pensar que a riqueza ela é um elemento direto ao progresso moral, e nós vamos ver que esse progresso moral ele passa também pelo progresso intelectual. Então, o homem tem por missão trabalhar para a melhoria material do planeta. E nós sabemos lidar com essas melhorias.
que hoje nós estamos vivendo. Então, nós precisamos ver que todos nós podemos ser, nesta hora, o mensageiro do Evangelho. Mas eu não posso repetir as violências que nós já vivenciamos. Porque Deus, como Pai de amor e bondade, Ele considera que todos nós somos seus filhos e não escravos de nossas próprias ilusões. O Evangelho, amigos, ele nos dá a liberdade de escolha. Então, é preciso que a gente compreenda que todos nós precisamos refletir naquilo que Jesus nos diz, porque Cristo, ele é um processo de educação quando nós compreendemos a grandeza dele. Então, tudo que nós compreendemos e tirarmos de Jesus, nós vamos ver que o Cristo é uma carta viva que nos ajuda a compreender cada dia mais o valor de cada existência, de cada oportunidade que ele tem nos dado. Então, a nossa reencarnação, amigos, é um desafio, mas todos nós precisamos vencer o desafio mais difícil, que é o debate do materialismo. Este materialismo nos causa muitas dores, muitas dificuldades, e são esse materialismo que nós vamos sentir e perceber a grandeza de tudo aquilo que nós podemos adquirir no bem que nós estamos construindo. Por isso, amigos, é preciso que a gente repense bastante se nós podemos trazer para o mundo luz, que a gente traga luz. Se a gente puder trazer para o mundo amor, que a gente semeie o amor. Mas que a gente procure viver esse desafio voltando os olhos para a nossa imortalidade, olhando para esse desafio como um meio que nós estamos recebendo para modificar a nossa forma de viver. Essa é uma lição que nos pede muito cuidado, mas nós podemos levar para o outro tudo aquilo que nós temos aprendido nessa colheita necessária do Evangelho. E cada dia nós estamos trazendo uma página porque nós sentimos que é uma riqueza que Kardec nos oferece. E essa riqueza é o meio primordial que nós temos para executar todas as nossas lutas e as nossas dificuldades, as nossas provas. Que o Senhor nos abençoe, amigos, que Jesus esteja sempre conosco, que nesta hora você possa receber o passe, fortalecendo o bom ânimo, fortalecendo as suas alegrias, fortalecendo o seu espírito. Peça a Jesus naquilo que você mais necessita para desvencilhar dos pensamentos ainda presos à matéria, e que a água fluidificada seja um medicamento tão salutar para todos nós. E assim, Senhor, é com muita alegria que nós encerramos este Evangelho, na certeza de que seu olhar meigo e compassivo nos sustenta, nos estimula, cada dia, cada vez mais, a melhorar a nossa relação com o próximo, com o Senhor, com o seu Evangelho. Receba no seu coração, amigo, as vibrações efetivas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec, onde nosso desejo é sustentá-los pelas palavras, pela força do Espírito que cada um de nós possuímos para estender os olhos amigos e amorosos para aqueles que caminham conosco. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.